Voltando então para a segunda parte do nosso vídeo, nós paramos aqui nessa tela falando um pouquinho sobre a dengue clássica. Na tela que vocês estão vendo agora, a gente tem uma comparaçãozinha aí, principalmente relacionada à dor da dengue clássica, acompanha aqui pelo meu mouse, né? E da dengue hemorrágica. Percebam aí, ó, que muitas vezes a gente tem algumas ocorrências diferentes em ambos, tá? Então, não vou ficar lendo todos, mas acho interessante que depois, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês deem uma pausa para dar uma lidinha aqui nos sintomas, tá? As dores, elas podem se distribuir por partes diferentes do corpo, mas o que vocês veem aqui realmente não é relacionado tanto à dor, mas sim a outras características decorrentes da dengue. Então, aqui vocês têm a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Vejam que algumas características são semelhantes em relação às partes do corpo, mas como se manifestam podem ser diferentes, tá bom? Então, é importante ficar bastante atento a isso. Como tratar dengue? Vale lembrar que a gente ainda não tem vacina contra a dengue, existem estudos nesse sentido, mas ainda não conseguimos criar vacina contra a dengue, tá? E o tratamento ele é bem básico. Aos primeiros sintomas, procurar imediatamente atendimento médico. Isso é importantíssimo. Para falar a verdade, para tudo quanto é doença, a gente tem que parar com a automedicação, isso é perigoso. No caso da dengue, mais perigoso ainda, eu vou mostrar para vocês já já. Tratar sintomas até que o ciclo do vírus se conclua. Então, existe um ciclo, todo ser vivo tem o seu ciclo de vida, tá? E no caso dos vírus, apesar das características diferentes deles, isso também não é diferente. Então, a gente tem que fazer um tratamento até que o organismo consiga eliminar por completo o vírus da dengue. Beber muita água, importantíssimo. Para as viroses em geral, para falar a verdade, é bastante importante beber bastante água. Não só as viroses, como outras doenças também. Mas no caso das viroses, ajuda bastante. Repouso, outra característica bastante típica de tudo quanto é virose. Usar medicação indicada, aí é que entra a grande questão envolvendo a dengue, o grande cuidado que a gente precisa ter. Qual é a medicação que eu posso utilizar? Ela tem que ser determinada por um médico, tá? Por uma pessoa que sabe, tem conhecimento, estudo a respeito do uso da medicação. Por que isso? Porque é extremamente importante que a pessoa jamais, ao ter dengue, deve tomar medicamento à base disso aqui, ó, que vocês estão vendo o cursor do mouse. Ácido acetil salicílico, o AAS, tá? Muitos medicamentos utilizados pelas pessoas no dia a dia, para tratar dor de cabeça, por exemplo, tem o AAS, o ácido acetil salicílico. E no caso da dengue, isso é perigosíssimo, muito perigoso. Pode fazer com que o quadro clínico da pessoa evolua para uma situação grave, tá? Então, jamais uma pessoa com dengue pode tomar AAS, ácido acetil salicílico, e aí a gente deve evitar a automedicação, tá? Às vezes você tem alguns sintomas e acha que não é dengue, que é só uma dor de cabeça, uma dor no corpo, e acaba tomando um ácido acetil salicílico em casa para melhorar e acaba piorando se você tiver com a dengue, tá bom? A prevenção, ela, em geral, vocês vão ver em todas essas figuras que estão aí na tela de vocês, a prevenção, em geral, é evitar água parada, tá? Então, a gente deve, ao máximo, evitar o acúmulo de água. Como eu já falei na primeira parte do vídeo, um pequeno volume de água já pode ser o suficiente para o desenvolvimento do mosquito. E lembre-se que esse desenvolvimento é muito rápido, em questão de 7 a 10 dias para ele chegar à fase adulta, tá? Então, um pequeno reservatório, como eu disse no vídeo anterior, uma tampinha, mesmo uma tampinha de refrigerante, pode ser o suficiente para o desenvolvimento das larvas, tá? Então, manter a caixa d'água fechada, mantenha tampados tonéis e barris d'água, lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Lembre-se do que eu falei também no primeiro vídeo, que os ovos
são extremamente resistentes, então a gente tem que lavar sempre para eliminar possíveis ovos. Encha de areia até a borda os pratos das plantas. Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas limpas, porque se ela entupir, pode acumular água. Não deixe água acumulada sobre a laje. Então, qualquer forma de acúmulo de água, a gente tem que evitar para que o mosquito não se reproduza, tá? A gente falou por muitos anos sobre a dengue. Então, a dengue era a endemia que a gente mais falava, principalmente aqui no Brasil. Eis que há alguns anos chegaram duas outras doenças, né? Chikungunya e o Zika vírus. Então, também são transmitidas. O que elas têm em comum, né? A transmissão também se dá pelo Aedes aegypti, tá? Então, mesmo o mosquito que transmite dengue pode transmitir chikungunya e zika, tá? E aqui vocês têm, vale a pena depois pausar para ler com calma também. Vocês têm aqui alguns sintomas de cada uma delas, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. São 3 doenças não exatamente graves, apesar de poderem evoluir para o quadro grave, mas perigosas, que requer bastante atenção nossa, ok? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com elas aí. Então, vocês têm aqui sintomas da dengue, sintomas da chikungunya, sintomas da zika. E aqui, como a gente está vivendo um momento de Covid-19, né, da pandemia, nós fizemos aqui, colocamos um quadro comparativo entre a Covid e a dengue. E aí vale a pena mostrar para vocês o que eu falei anteriormente sobre a gente tomar cuidado, que a gente apresenta alguns sintomas, acha que é a doença ou acha que não é a doença e acaba se medicando de maneira errada. Então, ó, observem aqui, cansaço para a Covid, às vezes para a dengue, sim. Dor de cabeça, às vezes na Covid, comum na dengue. Dor de garganta, às vezes ocorre na Covid, não é típica da dengue. Dor no corpo, pode ocorrer na Covid-19 e é comum na dengue. Aliás, muito comum, com dores bastante inconvenientes, bastante chatas. Febre, em ambos os casos, a febre ocorre com uma certa facilidade, tá? Aí o cuidado que eu falo para vocês, para a gente não se automedicar de maneira errada. Manchas vermelhas não é comum na Covid, é comum na dengue. Problema respiratório, muitas vezes ocorre na Covid e raramente ocorre na dengue, mas pode acontecer, tá? Tosse, comum no Covid e não é comum na dengue, tá? Então é isso. Essas são as principais informações que nós separamos para passar para vocês aí sobre dengue. Dúvidas? Manda para a gente, que a gente tira. Até a próxima.